Boa noite, gente. Boa noite, Isa. Tudo Boa bom? noite, Isso, gente. tudo. Boa noite. Boa noite. E aí? Vamos embora. Maria, Osana. Tudo bom? Osana de máscara. Osana, você está de máscara por quê, Osana? Ah, entendi. Tô ligado. Tem que ter, viu? Aí principalmente aí, viu, Osana? Principalmente aí. Tem que ser mesmo, álcool gel, é verdade. Tem que ser mesmo. Aí é punk. Mas graças a Deus tá melhor as coisas, né, Osana? Como é que você sente por aí as coisas? Tá mais calmo? Quarentena, os casos, o que é que tu acha? Eu acho que não acalmou nada, viu? O Como não? É pessoal que tá ilusão, né? pensando. Ilusão, né? Eu acho. Eu tenho isso em mente. Eu vi um médico falando a mesma coisa. Não O médico acredito, não. dizendo. Ele disse que o pessoal tá relaxando. Ele disse que lá em Montes Claros, no Minas Gerais, que tava tudo de boa. Conseguiram até atravessar lá a pandemia. Agora, os casos estão aumentando lá. Porque o pessoal tá relaxando Pois é. máscara, né? Relaxando máscara, relaxando álcool. Relaxando tudo. Aí quem vai pagar o preço? Todo mundo. Todo mundo, verdade. Aí veja, em vez de a gente voltar presencial, não vai poder voltar logo, porque vai estar com problema, né? Verdade. Fazer Aí o quê? dificulta todo mundo, né? Vocês, quem está chegando agora, entenderam o que é o Google Forms que eu coloquei no grupo? Entendi. Até mandei material agora. Pronto. Porque fica mais fácil, porque tem gente que não sabe digitar, não sabe abrir o Word, não tem o Word instalado. Aí ali Mais fácil. digita, né? Ali já abriu mesmo, na resposta já vai digitando o que você quer dizer. Tum, 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 né? Vai digitando que a coisa fica Verdade. mais fácil. E para mim é mais fácil também correção, porque eu entro, eu vou corrigindo um por um e já vou botando a nota. Com o Seja meu, o senhor vai morrer de rir. Flávia, Aline, tudo bom, Aline? Aline, meu celular voltou. Meu celular voltou. Que benção. Esse celular, menino, naquele dia da coisa, quase que eu tinha um troço, quase que eu tinha infarto. Ótimo, professor, O ótimo. teu professor é muito bom do coração, viu? Porque travou aqui, não consegui fazer a outra coisa, não consegui entrar no coisa, travou tudo. Menino, meu celular apagou na hora, ainda tinha recebido uma ligação, depois daquilo apagou. Não consegui fazer nada, eu fiquei doido. Meu E a Deus do gente céu. procurando o professor. A gente fazia a caça do professor. Cadê o professor? Cadê o professor? Menino, e eu vendo Muita vocês, resenha. detalhe, eu não consegui entrar na sala, porque eu não sei. Eu vendo vocês falando e coisa e tal, o professor, e eu não conseguia entrar na sala. Que coisa estranha. E a sala criada por mim, né? Eu digo, o Zoom endoidou, foi. Porque Só não tem que deixar estudar, viu? o Tem que estudar anfitrião esse entrar na caso. sala, tudo bem que eu demorei um pouco a entrar na sala, vocês entraram primeiro do que eu. Mas mesmo assim, agora mesmo eu entrei, tá vendo? Então, não tem porquê. Eu não entendi como foi aquilo, mas enfim, coisas do Zoom. E o Zoom eu fico, porque o Zoom eu posso gravar a aula, né? Depois eu posto no YouTube. Não sei se você viram os 2 links do YouTube. Já estão seguindo o professor que quer ser youtuber? Tô, porque meu menino Sabe que eu também é não a mesma quero, né, coisa. minha gente? Tô brincando. Tô longe de ser youtuber, pelo amor de Deus. Tem nada a ver comigo. Mas mesmo assim, né? Se der um likezinho lá, né? Melhora a Ajuda, né? situação. Ajuda. Motiva. Ícaro, tudo bom, Ícaro? Como é que você tá? Deixa eu ver quantas pessoas estão na sala pra gente começar. Tem 9 pessoas. O pessoal tá esquecendo que eu tenho que botar a presença, né? Não entra essa sala. Olá, professor, tudo bom? Tudo bom. Tem 22, 24 alunos. Nunca fica os 24. A sala dá até 100. Isso é ruim que vai contar para vocês, né? Conta para quem faltou, né? Fazer o quê, né? Aí vê, deixa eu só explicar umas coisas. Quando eu pedi para vocês fecharem, vocês vão fechar a câmera. Quem me disse foi uma colega minha que trabalha com o Zoom. Ela disse que para não travar, vocês vão fechar a câmera e fechar o microfone.
Vocês só abrem o microfone, aí vai ficar a fotozinha de vocês ou o nome de vocês, né? Você só abre o microfone quando eu pedir. Você, gente, alguma dúvida, é isso e isso. Logo no início eu vou pedir para saber se está visualizando os slides. Aí vocês é que vão me dizer. Aí depois vocês fecham o microfone e fecham a coisa. Porque diz que aí ele fica mais rápido o zoom. Ele não trava quando tá com as câmeras de todo mundo fechada, só a minha câmera aberta. Diz que fica bem mais fácil. Que aí ele não trava. Foi uma amiga minha que me disse, que me deu essa dica. Aí, beleza, fizemos a aula. Passou a aula, terminou a aula, caiu a aula. Eu vou mandar outro link de outra aula. Só que essa aula não vai ser gravada. Por quê? Porque se eu botar para gravar, ela interrompe a gravação dessa que eu estou fazendo agora, entendeu? Aí eu não consigo salvar essa aula. O que é que eu tenho que fazer? Fazer a aula de novo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula que não está no nosso programa, mas que é importante para vocês, enquanto técnico de enfermagem, entendeu? E que tem a ver com o mês de setembro, entendeu? Então, a aula que é bem importante, do Setembro Amarelo, que eu vou falar sobre você, que é uma aula que eu dou nas empresas, que eu dou nas escolas, que faço conferência, faço live sobre esse assunto. Aí tem um material todo prontinho que eu vou passar para você, que eu vou explanar para vocês, tá certo? E também é um momento de a gente fazer, tirar dúvidas dessa aula, porque não é gravada e a gente pode conversar e tirar dúvidas, entendeu? Eu faço a apresentação Setembro Amarelo, abro para vocês comentarem o que vocês acharam da palestra e tirar dúvidas dessa aula que eu estou dando agora. Ok? Combinado assim? Podemos começar? Já tem 10 pessoas. Podemos, professor. Edivan disse que é sempre bom começar quando tiver mais da metade da turma. Se 11 pessoas, a turma tem 14 ou 24, teoricamente seriam 12 pessoas. 11, eu já vou começando. Eu acho que é o tempo que entram outras pessoas. Entendeu? Para não perder tempo, senão eu perco tempo esperando o povo e não dou aula. Ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês os slides. Cadê? Aqui. Aí eu só quero que vocês me digam se estão visualizando. E depois que vocês disserem que estão visualizando, aí vocês... Ainda não. Aí vocês bloqueiam o microfone e a câmera de vocês, porque aí só deixa a foto de vocês mesmo, ou o nome de vocês, quem não tiver foto. É só dizer, tá? Pra mim tá aparecendo. Já tá aparecendo, gente? Pronto, tá aparecendo já. Tá, professor, só não tá a tela toda. Vou botar agora a tela toda. Ah, tá bom. Porque tá demorando. É porque eu tô a dizer que ele é muito lento. Ah, meu Deus, cadê? Agora foi. Tela toda, gente. Sim. Ainda não, professor. Quando disser, Pra mim tá, a tela toda. pronto. Então, gente, já pode fechar as Pra mim câmeras foi. e fechar os microfones, ok? Vamos lá. Gente, presta atenção nessa aula. Essa aula é um pouquinho mais complexa, porque eu estou entrando agora nas questões da psicologia em si, entendeu? Então, vai ficar um pouquinho mais complexas, vai ter mais dúvidas. Anotem as dúvidas para vocês me perguntarem ao final do slide na próxima que eu vou mandar, no próximo link, tá? Porque se der tempo, eu ainda abro ainda nesse link aqui para tirar as dúvidas, ok? Vamos lá. Vamos lá. Aparelho psíquico. Hoje a gente vai falar, gente, do aparelho psíquico. O que é, teoricamente, o que seria, didaticamente, o que seria o aparelho psíquico? Aparelho psíquico, didaticamente, nosso aparelho psíquico, a nossa mente, ou o nosso aparelho mental, é dividido em 3 níveis ou partes sobre o qual falaremos agora. Todos os registros que assimilamos
entram na nossa mente através do nosso consciente. O consciente é o menor dos níveis e, por isso, só comporta a assimilação de um registro de cada vez. A gente poderia dizer que o consciente seria, se a gente fosse usar uma analogia com a memória, seria aquela memória imediata, a memória de trabalho, a memória de curto prazo. Aquela que a gente registra os fatos do aqui e agora, do que está rolando aqui e agora. Seria o consciente. Para outro registro ser assimilado, o registro anterior deve ir para o pré-consciente. Isso é a primeira tópica de Freud, tá, gente? Da psicanálise. O registro anterior deve ir para o pré-consciente. Como o nome já está dizendo, pré, uma coisa que fica anterior, porque eles botam pré como anterior ao consciente, mas na verdade não tem um local específico. Mas digamos que seja anterior ao consciente, ou que fica intermediário entre o consciente e o inconsciente, aí seria pré-consciente. Tem gente que chama subconsciente, só que eu não gosto muito de usar esse termo, não. Eu prefiro pré-consciente. Se o registro que está no pré-consciente não for mais utilizado, vai para o inconsciente, ou seja, o que seria isso? Consciente é o nível psíquico que retém os registros que estão... Deixa eu ver aqui, que está o negócio em cima dos slides. Deixa eu voltar, tá? Vamos lá. Consciente é o nível psíquico que retém os registros que estão sendo assimilados neste exato momento, no aqui e agora. Pré-consciente é o nível psíquico que retém os registros que estiveram no consciente e cujo retorno se faz com algum esforço e gasto de energia. E inconsciente é o maior dos níveis psíquicos, que retém os registros que estiveram no consciente e no pré-consciente, cujo retorno ao consciente se faz com enorme esforço e dispêndio de energia. O que é isso? Transformando em miúdos, né? Consciente, gente, a palavra já está dizendo. Aquilo que tem consciência, aquilo que você tem noção, que você percebe com facilidade. São os pensamentos, os registros mentais daquilo que está aqui agora no pensamento. Por exemplo, o que é que nós todos agora, que estamos aqui na sala da turma F, estamos fazendo? Então, conscientemente, todos nós estamos pensando, tem vários pensamentos, tá? Um turbilhão de pensamentos, mas todos nós que estamos aqui nessa sala estamos pensando no que está rolando aqui em termos de conhecimento, em termos de conteúdo de psicologia, tá? Então, esses pensamentos que estão agora na nossa mente são pensamentos conscientes. Ou seja, eles estão aqui no aqui e agora, estão acontecendo nesse exato momento. O que seria o pré-consciente? Seria aquela coisa intermediária. Seria uma instância psíquica intermediária, que são os pensamentos que estavam agora há pouco no consciente e a gente jogou para trás. Tipo, eu estava pensando, antes de começar com vocês, eu estava pensando, deixa eu me lembrar o pensamento mais próximo, que está no meu pré-consciente. Eu estou buscando agora nos meus arquivos, está vendo? Estou indo atrás nos meus arquivos. Então, no pré-consciente, eu estava pensando sobre o Google Forms. Eu disse, meu Deus, eu estou tentando facilitar o trabalho do pessoal com esse Google Forms, mas será que todos vão conseguir fazer? Porque a galera está com dificuldade de lidar com essas ferramentas, mas as pessoas precisam... Isso era o meu pensamento, que era consciente naquela hora, tipo 10 minutos antes de começar a aula, antes de eu entrar no como é que eu digo? Antes de entrar no Zoom, tá? Eram os pensamentos que estavam. E na sequência, que já está lá atrás, já está no pré-consciente, era a questão do logar no Zoom. Pronto, foram os pensamentos que eu estava. Pensando no Google Forms e pensando em fazer a aula no Zoom. São meus pensamentos que eram conscientes, passaram a ser pré-conscientes. Quando eles são esquecidos mesmo, são guardados mesmo nos arquivos, eles vão para o inconsciente, que é aquilo que você esquece, que você não lembra mais a nível de pré-consciente e a nível consciente. Mas está lá registrado, ficou registrado. E o inconsciente, ele não só registra os pensamentos, a memória, né? Não é só um registro de memória,
O inconsciente é um registro de sentimentos, de emoções, de sensações, de tudo que é falado, de tudo que não é dito, mas que é pensado e não é externado, não é falado. Fica também o registro dos sonhos, quando você está no estágio chamado estado de vigília, que é o estado de dormir, né, de sono REM. Também está lá no inconsciente e fica elaborando no momento do sono. Então, o inconsciente é a maior parte da psique, segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tá? O austríaco Sigmund Freud, que criou a psicanálise. E essa instância do inconsciente é a mais importante. Por quê? Porque ela tá com o nosso HD, com todos os nossos arquivos desde o ventre materno até a data de hoje. Tudo de bom e ruim que aconteceu na nossa vida. Tá tudo lá. Quando a pessoa faz hipnose, que a pessoa acessa, a pessoa ali, o hipnólogo, ele está acessando o inconsciente das pessoas. Porque ele faz você entrar num estado de concentração, de transe, que ele consegue acessar esses arquivos que são arquivos mais fechados. Entendeu? São arquivos que são mais difíceis de ser acessados. Por isso que ele disse, é o maior dos níveis psíquicos, que retém os registros que estiveram no consciente e no pré-consciente, cujo retorno ao consciente se faz com enorme esforço e dispêndio de energia. Por que ele diz retorno? Porque a ideia do inconsciente, as coisas que estão armazenadas, é de alguma forma ela sair. Porque quando a gente joga para o inconsciente, as vivências, os pensamentos, a gente chama isso de recalque, certo? Ou repressão. A gente reprime, recalca e joga para o inconsciente essas questões. Porque são coisas que, na maioria das vezes, no inconsciente tem de tudo. Não só tem coisas boas, mas também tem traumas. Tem coisas que você vivenciou na infância, que está tudo lá armazenado. Quando o inconsciente está muito cheio, a gente diz assim, muito sobrecarregado, e principalmente de coisas negativas, ele fica querendo voltar para o pré-consciente e, consequentemente, voltar para o consciente. Aí o que acontece? As pessoas adoecem psiquicamente. O adoecimento psíquico justamente, são essas instâncias, são esses pensamentos, essa energia que está no inconsciente que a gente não consegue lidar com elas. Aí ela escapole do inconsciente, vai para o pré e vai para o consciente. Através de quê? De doenças psicossomáticas, doenças psíquicas, doenças somáticas, entendeu? Ela dá um jeito de driblar essas duas instâncias intermediárias, que é o pré-consciente e o consciente, que é uma instância mais acima, e tentar fazer com que ela externalize, ela vá para fora, ela joga para fora, entendeu? E era isso que Freud fez lá no século XIX, finalzinho do século XIX, lá na Alemanha. Ele tentou fazer isso com as pessoas. Ele queria que as pessoas falassem, como ele dizia, limpar as chaminés, fazer o processo de catarse, catarse era jogar para fora todas as emoções. E foi a partir desse processo de catarse que surgiu a psicanálise, que surgiu a análise, o fato de você ter a cura pela fala. O que é análise? O que é a psicanálise? A análise é a cura pela fala. Através do processo da cura pela fala, que vocês elaboram, a gente consegue elaborar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações negativas. A gente consegue minimamente elaborar as nossas instâncias, quando a gente consegue falar. Por isso que é importante fazer terapia. Porque tem coisas que você não diz nem a você mesmo no espelho. Entendeu? Deixa eu ver, alguém está falando aqui no chat. Deixa eu ver. Tem alguém falando no chat. Quem é que está falando no chat? Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Juliana mandou avisar que a internet dela está caindo. Ok, Juliana. Sem problema. Vamos lá. Deixa eu mostrar mais uma coisa do inconsciente. Cadê o negócio, meu Deus? Mais um. Ajuda. Pronto. Aí, gente, eu tô fazendo aqui, mostrando a vocês aqui um gráfico que dá para mostrar minimamente o que seria o aparelho psíquico. É um modelo topológico da mente, a estrutura do aparelho psíquico. O modelo topológico, topos, vem do grego, que quer dizer lugar. Topos, que é a primeira tópica de Freud,
Que a primeira tópica de Freud é o consciente, pré-consciente e inconsciente. A segunda tópica, que a gente vai falar mais na frente, na próxima aula, que seria o ego, o superego e o id, ou isso, né, como chamam também. Então, vamos lá. O que é que ele diz? Ele diz que o aparelho psíquico se assemelha a um iceberg gigantesco dentro de um oceano, onde o cume do iceberg, a ponta do iceberg, seria essa parte consciente. Essa parte consciente que tem a ver com os pensamentos, as percepções e as sensações momentâneas da vida da gente. Aquilo que está acontecendo no aqui e agora. E ele diz que é uma pequena parte. A parte pré-consciente seria aquela parte entre justamente o nível da água e um pouquinho abaixo do cume do iceberg, né? Da ponta do iceberg. Então, seria um pouquinho abaixo desse iceberg. Então, seria o pré-consciente, ou seja, seria a área intermediária entre consciente e inconsciente. E o inconsciente seria toda a totalidade debaixo do iceberg. Toda a parte maior do gelo, né, digamos assim, que seria consciente, pensamentos e percepções e sensações, pré-consciente, as memórias, principalmente memórias de curto prazo, conhecimentos armazenados, estaria muito ali naquela instância que você, vez ou outra, acessa quando necessário, né, que está ali, que nem está tão em cima, sempre, toda hora, e nem está tão embaixo no inconsciente, que é coisas que estão bem lá atrás, bem guardadas, bem mais escondidas. E o que são os conteúdos do inconsciente? É tudo, na verdade, mas especificamente são os medos, as fobias, né? Os impulsos sexuais inaceitáveis, as motivações egoístas, impulsos destrutivos, desejos irracionais, traumas de infância, tendências, aí entra mais uma coisa mais profunda, tendências à perversidade, à malignidade, à crueldade, desumanidade, barbaridade, tudo isso está muito ligado no inconsciente, são questões inconscientes. Por isso que há necessidade de se fazer a análise, ou a psicanálise, ou a análise mesmo, ou a psicoterapia, para, de alguma forma, acessar esses conteúdos inconscientes que são difíceis. Por quê? Porque foram recalcados, foram reprimidos, foram esquecidos, para uma preservação da sanidade mental. Tem coisas que a gente passou na vida, na infância e na adolescência, que a gente teve que dar um significado novo, teve que ressignificar para a gente poder seguir adiante. Porque aquilo que não foi resolvido, que está no inconsciente, que não é resolvido, ele vai sair de alguma forma. Em forma de agressividade, em forma de doença mental, em forma de doença do corpo. Por isso que tem quando alguém diz assim, fulana, você está somatizando muito, por isso que você está com essa gastrite. Fulana, você está somatizando tanto, por isso que você só vive com enxaqueca. Fulana, você está somatizando, por isso que você tem dor generalizada, fibromialgia, entendeu? Aí você vai no dermatologista, a médica vai, olha a tua pele, faz exame de sangue, faz tudo, olha a tua pele e diz, olha, não tem uma causa para você estar com essa urticária na pele. Para você estar com esse petigo, você estar com esse problema na pele, não tem uma justificativa dentro da dermatologia. Isso, aí normalmente o médico diz, isso é psicossomático, isso é psíquico, isso é psicológico. Você está com alguma coisa psicológica aí. Você tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo, eles dizem logo. Por quê? O que é que ele quer dizer isso? São coisas que estão lá dentro do inconsciente que não foram resolvidas e que foram guardadas e que não estão legais. Entendeu? Deixa eu dar outro exemplo. O aparelho psíquico, segundo Freud, é como se fosse uma casa. No terraço, que o terraço é pequenininho, né? No terraço tá os conteúdos conscientes, né? O terraço. Na sala fica o pré-consciente, tá? E no resto da casa, principalmente no fundo da casa, mais especificamente no quarto de guardar tudo, no porão, no sótão, naqueles quartos mais... O último quarto da casa, né? Gente, eu acho que a Ícaro tá com o microfone aberto. Ícaro, fecha teu microfone, por favor. Aí, no fundo da casa, na parte mais escura da casa, que é grande também, eu digo que na garagem, no sótão, no porão, está guardado tudo aquilo que você não quer ver, não quer olhar, não quer usar da casa. Que ninguém vai. Quando você vai mostrar a sua casa, você não mostra esse quarto. Você não mostra o sótão, você não mostra a garagem, você não mostra o porão, você não mostra.
Você não mostra o quarto de guardar entulho. É o quarto de guardar entulho. Quem não tem garagem, porão e sótão. Quarto de guardar entulho, quarto de guardar troço. Pronto. É justamente nesse inconsciente, é lá que estão as coisas inconscientes, essas coisas que não são. Aí como é que funciona essa dinâmica? Digamos que os pensamentos fossem como coisas. Tá lá guardado, um baú tá guardado lá, no inconsciente. Aí, por algum motivo, alguma coisa que não está resolvida, esse baú fica lá querendo sair, querendo explodir. Aí, automaticamente, esse baú vai e é transferido para, digamos, para a sala, fica na sala. Porque o objetivo do baú é chegar até o terraço, entendeu? A sala não é o pré-consciente, né? Que ela não fica no meio entre o consciente, o que está na rua, o que está fora, o que está todo mundo vendo no terraço, e aquilo que está guardado lá atrás no inconsciente, lá no porão, lá no quarto de guardar entulho. Pronto. Então, a sala é aquela que fica mediano. Aí, esse baú, tem hora que ele vai para a sala, pré-consciente, tem hora que ele vai lá para o fundo. Aí tem hora, mas o objetivo dele é chegar onde? No consciente, é ir para fora. É ser externalizado através da fala. Só que, normalmente, essas coisas que estão no baú, normalmente estão no inconsciente, que foram esquecidas, cair no esquecimento da memória, é porque são coisas que não são legais de serem lembradas. Só que, por mais que a gente faça esse recalque, essa repressão, digamos assim, né? A gente tente esconder essas coisas, uma hora ele vai vir. Em forma de saúde mental, de problema mental, em forma de adoecimento psíquico, em forma de doença do corpo físico, do corpo somático mesmo. E isso vai fazer com que você fique disfuncional, que fique adoecido. Por isso que é importante se fazer psicanálise ou fazer análise, né, como chama, ou psicoterapia, que é parecido com psicanálise, porque lembrando que psicanálise é psicanálise. A psicologia tem a psicologia de base psicanalítica ou base analítica, mas é diferente de psicanálise mesmo. A psicanálise é uma coisa muito mais elaborada e mais profunda, se bem que a gente também dá psicanálise na faculdade. E a gente está falando em psicanálise, praticamente isso aqui é psicanálise. Praticamente não, isso é psicanálise. E a psicanálise é de Freud, é uma escola que vai junto ali com as escolas da psicologia, entendeu? Ela é psicologia? Não. Psicanálise é psicanálise, psicologia é psicologia. Porém, a psicanálise está dentro da psicologia, porque é considerada também uma abordagem da psicologia. Porém, não é psicologia. É uma teoria que ela caminha sozinha. Porém, ela dialoga, conversa, ela tem uma relação muito íntima e muito intrínseca com a ciência e a psicologia. Entendeu? Criada por Freud. Vamos embora. Vão anotando. Eu sei que esse assunto é difícil, mas vão anotando as dúvidas. Vamos lá. Aí dentro ainda dessa estrutura do aparelho psíquico, a gente vai estudar uma coisa chamada personalidade, que a gente ouve até falar muito. Então, vamos ver o que é que seria personalidade do ponto de vista da psicologia. A palavra personalidade tem sua origem no termo grego, né? Aqui não botei, mas é no termo persona, que consiste numa máscara usada pelos atores no antigo teatro grego. Inclusive, o símbolo do teatro, se você ver, são duas máscaras, uma rindo e uma chorando juntas, uma embaixo uma da outra, assim. São duas máscaras. Ou seja, personalidade é o conjunto das características individuais que diferenciam as pessoas uma das outras. É formada durante as etapas do desenvolvimento mental e afetivo pelas quais o sujeito passa desde a sua gestação. O sujeito que eu falo é a criança, né? O ser humano. Sua formação inclui elementos herdados, ou seja, hereditários, né? Herdados dos pais, né? E avós, da família, né? E adquiridos, ou seja, que a gente traz de fora, do ambiente, quando fala é um ambiente social, o ambiente que você mora, da cultura que você vive, da história de vida da sua família, da história de vida do seu bairro, da sua rua, do seu estado, da sua cidade, do seu país, do planeta de uma forma geral. É o que você assimila, né, do ambiente, da influência do ambiente. Sua compreensão não é tarefa fácil.
Já está perto de dar a hora. Faltam 10 minutos, mas dá para terminar. Sua formação inclui, eu já falei, sua compreensão não é tarefa fácil devido à complexidade e variedade dos elementos biológicos, psicológicos e sociais envolvidos. Ou seja, a personalidade, ela tem essa nuance, digamos assim. Tem uma coisa me atrapalhando aqui, o que é, meu Deus. Calma. Uma coisa que entrou aqui. Que foi? Nos atrapalhando aqui. Calma aí, viu, gente? Que tirou meu... Não sei se isso é do Zoom. Começou a dar problema. Estava tão bom para dizer. Essa página não está respondendo. Começou. Gente, estão me ouvindo aí? Alguém sinaliza se está me ouvindo? Sim, Sim, professor. Foi que deu uma travadinha, foi Sim, rapidinho, professor, viu? estamos sim. Entrou Sim, alguma coisa assim na professor. minha tela que eu não estava vendo nada. Então, vamos lá. Sim, professor, tá ouvindo. Ok. A palavra personalidade, já falei, sua compreensão não é tarefa fácil devido à complexidade e variedade dos elementos. Ou seja, a nossa influência tem a influência biológica da nossa espécie, né, da nossa filogênese, tem a influência psicológica, ou seja, da psique, e sociais, que tem a ver com o meio ambiente. Tá? Vamos lá. Ainda no aparelho psíquico, os elementos que caracterizam a personalidade são temperamento, que também é outros nomes que se dão à personalidade, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. É temperamento, que é o conjunto de reações emocionais de um indivíduo diante de diferentes situações. Exemplo, fulano tem um temperamento explosivo. Ele tem um temperamento muito calmo, um temperamento muito tranquilo. Um exemplo de temperamento, que tem a ver com personalidade, tá? Caráter é o conjunto das características, ou o nome já vem até de características. Caráter vem de características da conduta de uma pessoa baseadas em concepções morais. Tipo, exemplo, honestidade, fidelidade, sinceridade. Menino, o caráter daquela pessoa é de muita honestidade. O caráter daquela pessoa, o caráter dele é de muita fidelidade, de muita sinceridade. Isso é caráter, tá? Traço. O nome já está dizendo traço. Traço é um risco, né? Um traço é o conjunto de características pessoais, duradouras, manifestadas em várias situações. Tipo, meu filho, ele é muito preguiçoso. Um traço da personalidade dele é a preguiça. O traço da personalidade dele é de um cara muito trabalhador, muito determinado. Isso é um traço da personalidade dele, é uma característica específica, digamos assim, da personalidade dele. E isso tudo compõe como é que eu vou dizer, o desdobramento, a nomenclatura, a característica do que seria personalidade. Para encerrar, que já está faltando só 6 minutos, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, disse uma vez: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Sigmund Freud. Ou seja, ele quis dizer com isso que o inconsciente foi a grande revolução de Freud, foi dele ter pensado isso, foi que ele disse que ele até usava um termo assim: nós não somos senhores na nossa própria casa. O que ele quis dizer com isso? A nossa casa mental, né? Ele falava no sentido disso. Porque a gente não consegue conceber algumas coisas que a gente faz. Por isso que, quando às vezes a gente faz algumas coisas, aí diz assim: inconscientemente eu fiz isso, inconscientemente eu fiz aquilo. É uma coisa que você não tem muita noção porque fez, ou porque reagiu, ou porque teve aquela conduta, aquela determinada situação. Daí a importância de você fazer terapia, de você fazer análise. Porque às vezes você faz coisas no automático, que a gente chama no automático, que você não se percebe que está fazendo. Você convive com pessoas que agem de uma determinada forma, que você não entende por que aquela pessoa faz aquilo. Às vezes ela até sabe que aquilo é errado, e mesmo assim ela faz e faz no automático. Porque é uma coisa que está muito mais profunda, que está muito mais arraigada, está a nível do inconsciente. E
coisas que estão a nível do inconsciente é muito mais difícil de ser acessados e, consequentemente, de ser curados. Então, a gente tem que ter muito entendimento, e Freud foi um grande pensador por isso, ele é considerado uma das personalidades do século XX e do século XXI, uma das mentes mais brilhantes de todo o tempo. Ele, Einstein e Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies, está entre os maiores pensadores. Freud falava 6 idiomas, entendeu? Era neurofisiologista, psiquiatra e pai da psicanálise, criou a psicanálise. Era um homem extremamente inteligente e culto, conhecia de cultura grega, enfim, era um cara muito inteligente, muito. É uma das maiores personalidades de todos os tempos. Sigmund Freud, seguido junto com Einstein, junto com Charles Darwin, o cara que falou da teoria da evolução das espécies e da seleção natural. E Freud teve essa sacada. Diz, espera aí, tem coisa que não é só a nível de consciente, porque a psicologia na época de Freud já estudava o consciente. As coisas, a percepção, a sensação. Mas ele dizia, tem coisa que transcende a isso, gente. E que ele estudava a psicologia também, junto lá com aqueles filósofos lá na Alemanha. Aí ele dizia, tem coisa que vai além disso. Não pode, não pode. Tem coisa que não é dita e que fica em algum lugar. E ele começou a pensar nisso, pensar nisso, pensar nisso. Então ele criou o processo da psicanálise, que é um processo no primeiro momento de catarse. E ele descobriu isso através da hipnose, de lá junto com... que ele foi aluno de Charcot, que Charcot foi um médico francês da Academia Saint-Pétrier, na França, que era psiquiatra, e que falava da histeria, pesquisava histeria através do método da hipnose. Foi o primeiro cara a usar a hipnose para tratar a histeria. E Freud dizia, poxa, tudo bem que isso é induzido, mas como é que ele faz acessar esses arquivos? Como é que ele consegue fazer que a pessoa entre em transe? E o que é que tem por trás disso? Que instância é essa que a pessoa não tem noção do que está rolando, do que está acontecendo? Então, Freud percebeu que existia uma coisa mais além. Aí ele nomeou. Se aquilo que é consciente é o que está no aqui e agora e a gente está vendo e está percebendo, então aquilo que não se é consciente é inconsciente. Aí foi a sacada que ele teve. E como é que eu vou acessar esse inconsciente? Tem o processo da hipnose e tem o processo das drogas psicoativas, de alguma forma, faz você acessar esses arquivos. Por isso que as pessoas, quando estão ou muito embriagadas ou muito drogadas, elas às vezes não falam coisas com sentido, elas às vezes não falam coisa com coisa, porque são de forma, digamos assim, provocada, mas esses conhecimentos são acessados. Outra forma de acessar o inconsciente é os sonhos, através dos sonhos, por isso que ele tem a teoria dos sonhos. Ele diz que quando a gente está no estado de vigília, no estado de dormir, né, no estado REM, de sono profundo, a gente acessa os arquivos de inconsciente. Por isso que os nossos sonhos são meio sem sentido. Gente, já tem 1 minuto e 51, faltando para acabar. Vai acabar. Eu vou mandar o link para vocês, para a gente continuar. E eu quero que vocês me tragam as dúvidas, tá bom? Então é isso. Então, Freud falou isso e por isso ele foi grande. Porque ele trouxe essa novidade toda. Tá certo? Eu vou dar o link, vai ficar salvando o link aqui dessa aula. Eu vou botar no meu YouTube também, para quem não pôde assistir. Tem várias pessoas que não puderam assistir e continuar assistindo. Ok? Então, dúvidas. Eu vou primeiro apresentar uma palestra antes. Depois da palestra, você já tira a dúvida. Tanto da palestra que eu vou falar, como também do que foi dito hoje. Detalhe, gente, essa aula ainda continua amanhã. Termina aqui essa etapa. Amanhã eu vou falar sobre a segunda tópica de Freud, que é o aparelho psíquico, que é o ego, superego e ego. Ok? Vai cair, qualquer coisa você já sabe que eu vou mandar o link daqui a pouco. Espera sem agonia no grupo que eu vou mandar, tá bom? Ok, gente? Certo. Ok, professor. Tira as dúvidas aí. Ok. Olha, tá vendo? Se eu não tivesse terminado, eu não tinha terminado o tempo do Zoom. Tá vendo como esse Zoom é? Quando eu tô falando, ele me corta. Quando eu não tô falando, ele não me corta. 1 minuto para acabar. Acabou. Agora Eu sou meia voada, professor. quem é a voada? Rúbia, é? Eu. E quem não é Rúbia?
Hoje O senhor tem 14 fala. pessoas. Eu tento armazenar.